de Israel não achei uma fé tão grande como essa deste homem. Nem no meio dos discípulos de Jesus, ele não achou uma fé grande, que nem daquele centurião. Pois aquele homem ali demonstrou uma fé, né, imensa, enorme. Apenas acreditar em uma palavra que Jesus disser. Pois todos que chegavam perto de Jesus queriam levar Jesus na casa deles, para Jesus colocar as mãos, né, para eles crer. Sem fé, amada igreja do Senhor Jesus, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar o Senhor Jesus Cristo sem fé. Não adianta dizer de boca em palavras que tem fé. Mas as obras, a atitude de um ser humano diz se tem realmente a fé ou não. Então, amada igreja do Senhor Jesus, devemos sempre observar os nossos frutos, o nosso comportamento. Pois a pessoa, né, que diz que tem fé e duvida de um milagre que Jesus faz, a pessoa não tem fé. Eu fico reparando, amada igreja, que Jesus ele diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Eu estava aqui pensando, tantas pessoas que eu conheci nesta caminhada minha, que confessaram a Jesus como Salvador, eram pessoas que oravam e Deus curava, eram pessoas que estavam de frente à obra e hoje já não se encontram mais nessa disposição. O esfriamento espiritual, a amada igreja, está tomando conta de muitas vidas. A Bíblia diz que de acordo com o pecado for aumentando, o amor de muitos vai se esfriando, vão se esfriar. E vemos aí cada dia mais o amor de muitos se esfriando. Nós vemos aí, amada igreja do Senhor Jesus, muitos já não têm mais aquele fervor, muitos já não sentem mais a alegria do Espírito Santo de Deus, muitos não sentem mais, né, o vínculo. Pessoas estão apenas com rótulo de cristão, porém estão com a vida vazia espiritualmente. Estão vivendo uma vida no materialismo. Está vivendo uma vida sem doutrina, sem regra, sem mandamento. E a Bíblia é muito clara, amada igreja do Senhor Jesus, a nos dizer que sem a santidade ninguém verás a glória de Deus. Eu vejo, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que ali Jesus, ele disse para aquele centurião: eu não vi fé em Israel tanto quanto eu vi neste homem. Né? Nem todo Israel não teve a fé, amada igreja, do que aquele homem que disse apenas uma palavra: Senhor, eu sei que o meu conservo vai ser curado. Hoje em dia nós vivemos também, atualmente, no mundo, que as pessoas estão perdendo a fé. Acaba de fazer uma oração, a pessoa pede outra oração. Isso é falta de fé, minha irmã. Pessoas que não acreditam numa oração de longe, né? Numa palavra liberada ali, que Deus está no controle, mas tem que chamar a pessoa no local ali para estar orando. Falta de fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Todos aqueles que chegam até Deus tem que ter fé, tem que ter obras, porque também a fé sem obra ela é morta. A árvore que não der fruto ela é cortada e lançada na grande fornalha de fogo ardente. Amada igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós devemos sempre produzir frutos para o reino de Deus. Estamos aqui na terra para produção de frutos. Porque o ser humano que não produz frutos para o reino de Deus
será tirado o reino de Deus deste ou desta e passado para aqueles que dão fruto. Ao passar dos anos de cristão, muitas pessoas vão se relaxando. Jesus, ele nos alertou sobre isso. Não vos deixeis se enganar por este mundo. Não vos deixeis se hipnotizar pelo momentâneo, pelas coisas desta vida. Não vos deixeis ser sufocado pelos prazeres desta vida. Porém, muitos estão vivendo a vida sobre a terra e ao passar dos anos ali que é cristão, a pessoa está perdendo a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. A pessoa já começa a não se importar com as doutrinas da palavra do Senhor Jesus. Aquilo que no começo da caminhada a pessoa não queria fazer porque tinha sensibilidade que é pecado, agora a pessoa já está fazendo e dizendo que não tem importância, dizendo que não tem nada a ver. Irmão, presta atenção, meu irmão. Primeiro amor. Volte ao teu primeiro amor, minha irmã. Porque não é a quantidade de anos dentro de uma igreja que você vai ser salvo, não. Mas sim, é a tua obediência diante do Senhor Jesus. Ao passar dos anos, as pessoas, a maioria, não são todas, a maioria vão se relaxando, se deixando se levar pelo pecado. Mas a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Vê o que há neste mundo, pois todo aquele que ama o mundo, o amor de Cristo não está nesta pessoa. Amar o mundo é a pessoa perder a sensibilidade do Espírito Santo e aquilo que a pessoa, lá no começo da caminhada, sabia que é pecado e sabe que é pecado até hoje, mas lá ela não fazia porque tinha a sensibilidade do Espírito Santo. Agora a pessoa se relaxa e a pessoa diz, isso não tem nada a ver. A moda mundana está entrando nas igrejas, Satanás está vindo disfarçado. Por que, missionário Gilei? Porque o inimigo ele não vai vir, né, com aquele aspecto horroroso. A Bíblia diz que ele se transformará em anjo de luz para tentar enganar até os próprios escolhidos. Então ele vem disfarçado de uma moda mundana, dizendo isso aqui não tem importância, minha irmã. Isso aqui não tem nada a ver. Deus quer o teu coração. Se você tem um bom coração, você vai para o céu. Ah, você confessou a Jesus, você pode fazer o que você quiser, porque você já confessou a Jesus, você já batizou nas águas, seu nome está escrito no livro da vida, pode ficar tranquilo. Satanás, ele não precisa tirar as pessoas de dentro de uma igreja para levar aquela alma para o inferno. Ele pode levar uma alma para o inferno mesmo a pessoa sendo cristão. Sim, pode. Por que, missionário Chilei? Pode levar se a pessoa está apenas com rótulo de cristão, de crente, está com rótulo de pastora, ombreira, missionária. Ter apenas um rótulo não quer dizer que a pessoa irá para o céu. Mas o que é que vai levar nós ao céu, à salvação? É a pessoa nunca perder a vergonha na cara. A pessoa nunca perder o temor a Deus. A pessoa nunca se aliar ao pecado, concordar com o pecado. Né? A pessoa deve tratar o pecado sério, assim como Deus olha para o pecado e diz que para o pecado há uma punição. Deus trata o pecado sério. Nós devemos alinhar a característica de Deus. Nós devemos alinhar, né, a mente de Cristo. Se a pessoa não se alinha à mente de Cristo, está numa mente ainda carnal, numa mente mundana, como que a pessoa vai entrar no céu? Deus, ele não vai querer a pessoa lá no céu para discutir com ele. Deus não vai querer a pessoa lá no céu
para levar pecado para o céu. Ou o ser humano alinha-se com a mente de Cristo e concorda com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a mente de Cristo, ou senão a pessoa vai servir a Deus carnalmente e não vai ganhar a salvação, vai ser sacrifício de tolo. Devemos alinhar, amada igreja, a nossa vida com a palavra do Senhor Jesus, porque é desta forma, para entrar no céu, tem que ter disciplina na vida. O mesmo pecado, que leva o ser humano ao inferno, ele destrói a pessoa ainda em vida. Às vezes a pessoa diz assim na sua mentalidade e se divide na sua mente achando que existe um pecadinho pequeno e um pecadinho grande. A Bíblia diz que todo pecado é pecado. Pecado é pecado. O pecado do adultério leva o homem, leva a mulher ao fogo do inferno, se a pessoa não arrepender. Mas a mentira também leva a pessoa para o lago de fogo. Os que amam a mentira também vão para lá, para o mesmo lugar. Então Deus, ele trata o pecado de conformidade o pecado, mas não vai livrar aquela pessoa do inferno, não. Deus, ele distribui os açoites de acordo com a pessoa, de acordo com o que a pessoa sabe. Porque a pessoa sabendo o que é errado e fazer o errado, estes serão mais açoitados. O que quer dizer isso, missionário Chile? Deus, ele é tão justo que o castigo é individualmente para cada pessoa, mesmo que todos estão queimando ali no inferno. Cada pessoa será cobrado de acordo com o que fez sobre a terra, de acordo com aquilo que tinha entendimento. Os que têm entendimento do certo e faz o errado, estes serão mais chicoteados, mais açoitados, diz a Bíblia. Porém, todos os que fazem o pecado vivem um ciclo vicioso no pecado e não param de cometer o pecado, descerão ao inferno. Deus, ele trata o pecado muito sério, amada igreja do Senhor Jesus. Nós vemos por aí que muitos já não estão pregando mais o livro de Apocalipse, muitos não estão falando do inferno, mas é necessário nós pregarmos sobre o inferno. A Bíblia diz que aonde o fogo nunca se apagará, aonde que o bicho nunca morre, aonde que o verme nunca morre, aonde que é ranger de dente, aonde que é uma solidão terrível. Pessoas ficam reclamando de depressão sobre essa terra, elas vão ver depressão é quando estiver lá no inferno. Porque lá no inferno, mesmo estando entre meio muitas almas, a pessoa está com a depressão terrível, um vazio tremendo dentro de si. Por quê? Porque passaram a vida inteira rejeitando a graça de Deus. A pessoa que rejeita o Senhor Jesus Cristo durante a vida inteira sobre essa terra, serão também rejeitados. A alma segue o curso da sua trajetória, está levando a vida desconcertada sobre essa terra. Quando a alma sai, ela vai para o inferno. Não muda o curso, a morte física não tem poder de mudar o caráter de ninguém. A morte física é apenas uma ponte para nós entrarmos na eternidade. Todos têm que passar por esta ponte para entrar na eternidade, mas ela não define, ela não muda caráter de ninguém. A tua salvação, ela se define enquanto você tem vida sobre essa terra, mesmo nós não sendo salvos ainda, enquanto estivermos no corpo físico. Estamos apenas no caminho da salvação, caminho da salvação. E não
não é este, diz a palavra de Deus, nem para a esquerda e nem para a direita. Podemos dizer que nós estamos salvos somente quando estivermos fora do corpo físico, presente com Deus. Aí estaremos salvos de eternidade a eternidade. É por isso que eu vejo muitas pessoas que já foram usadas na presença de Deus, pessoas que viveram muitos anos no Evangelho, e a pessoa não ganha salvação. Por quê? Porque a pessoa às vezes até continua na presença de Deus, mas a pessoa já não tem mais o Espírito Santo de Deus.